Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aí à nossa aula inaugural do curso de História da UFT de Araguaína, o futuro UFNT. Hoje nós temos o prazer de receber aqui para essa conferência intitulada História e Mídias em Tempo de Pandemia, a professora Marcela Albaine Faria da Costa, que faz pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em História pela Unirio, e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Marcela, ela tem diversos artigos publicados em revistas brasileiras e é autora de alguns livros, né? Mas o livro mais recente dela é Ensino de História e Historiografia Escolar Digital, que saiu esse ano, né, 2021, pela CRV, pela editora CRV. Mas ela também é autora do Nas Redes da História, Diálogos Interconectados, dossiê Aprendizagem e História em Questão e dossiê Educação Patrimonial. São alguns dos livros das obras publicadas aí pela professora Marcela. É um prazer receber você aqui hoje, Marcela, nessa noite. Eu queria pedir antes desculpas ao professor Douglas, que era um dos nossos convidados também. Ele é um pai, recém-pai, e teve alguns problemas aí com o filho dele, não pude estar conosco aqui essa noite. Antes de passar a palavra para você, Marcela, eu passo a palavra ao coordenador do curso de História de Araguaína, o professor Luciano Galdino, para dar algumas palavras de boas-vindas aí. Professor Luciano. Bom, gente, uma boa noite a todos, né? Gostaria, nesse momento, dar boas-vindas aos nossos alunos ingressantes, né? Mais conhecidos como os calouros, né? Também dar boas-vindas aos veteranos. Desejar também um excelente semestre aí para todos, né? Para nossos professores, alunos, e falar algumas rápidas palavras em relação a o que a coordenação tem feito recentemente. Eu até peço desculpas à minha turma de estágio, né, de estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 3, porque essas 2 primeiras semanas para a coordenação, né, para quem é coordenador do curso, é a semana onde tem muita demanda, né? E se a gente não resolve logo, acaba que complicando a vida de todo mundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nessas 2 primeiras semanas, a gente tem recebido aí em torno de 80, 100 mensagens por dia, né? Mas como quem me conhece sabe, eu tenho o maior prazer em estar atendendo, em estar respondendo aos meus alunos, né? E na medida do possível, a gente vai minimizando aí essas situações. Eu até também peço desculpas àqueles alunos que eu demorei a responder a mensagem, né? Mas a gente acaba sempre respondendo e tentando minimizar aí as dúvidas, né? Nessas 2 semanas, a gente tem trabalhado com os alunos ingressantes, com os alunos que estão cursando, com os alunos que formaram, né? E com alunos que estão vindo de reingresso, alunos que estão vindo do bacharelado para nova habilitação, né? E ainda com os possíveis formandos agora para esse semestre, né? Então, não é fácil, assim, essas 2 primeiras semanas para a coordenação. Mas, assim, a gente tem feito o possível, né, para colocar algumas questões do curso em ordem, né? Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos via memorando em torno de 116 solicitações. Hoje nós passamos a tarde com a secretaria acadêmica, todas as solicitações foram aceitas. A gente está lançando, já lançou uma grande parte, né? Então, vocês que fizeram essas solicitações, ficaram em contato comigo,
confere lá no portal do aluno se já está constando a matrícula na disciplina que você solicitou no seu histórico. Foi um número grande de solicitações, porque nós estamos aproveitando esse momento de pandemia, né, onde a universidade flexibilizou algumas questões, justamente para colocar a boa parte dos alunos no seu período correto, né? Porque a gente tem alguns alunos fora de período, nós estamos aproveitando justamente para ajustar essas situações no curso. Além disso, nós estamos trabalhando também com os alunos que vão fazer o ENAD, né? No nosso curso, nós temos um total de 20 alunos, sendo 19 alunos da licenciatura e mais um aluno do bacharelado, né? Então, a partir do dia 4, nós vamos iniciar um cronograma específico, né? A gente quer marcar aí, no mínimo, até a data da realização da prova do ENAD, que vai ser dia 14 de novembro, a gente quer marcar aí, no mínimo, entre 5 e 6 encontros, né, com esse grupo de alunos que vão fazer o ENAD, para a gente estar discutindo aí sobre essas temáticas, analisando algumas provas, né, discutindo questões voltadas para o ENAD, né? Então, o grupo lá, o pessoal já fez, praticamente todo mundo já fez o cadastro, já preencheu o questionário, e aí, a partir do dia 4, nós vamos ter uma programação específica com esses alunos que vão fazer o ENAD. Um outro dado também importante que a gente traz aqui para vocês é que nós já estamos indo para o 4º período, né, aí de 4 semestres, de ensino remoto, né, e a gente tem conseguindo manter, né, um percentual muito bom de alunos formados, né, nesses 3 períodos, 2021 e 2 e 2021/1, nós formamos até agora um total de 60 alunos, dá uma média aí de 20 alunos por semestre, né? Nós estamos conseguindo atingir aquele percentual, né, formando no mínimo 50% daqueles, comparado com aquele quantitativo de alunos ingressantes. E para finalizar aqui também, outros dados, mais um dado interessante sobre o nosso curso, consultei o relatório agora no início da noite. Hoje nós temos no nosso curso, na licenciatura matutino, noturno e no bacharelado, um total de 285 alunos matriculados. Nós ainda temos alguns alunos que estão aí meio que desencontrados, né? Essa pandemia acabou fazendo com que alguns alunos, sei lá, por diversas questões, não estão podendo frequentar as aulas, mas nós estamos aí numa força-tarefa tentando localizar esse povo, né? Então, um total de 285 alunos que nós temos regularmente matriculado até hoje no início da noite. Então, no mais, desejar assim, as boas-vindas, né? Falar que nós estamos aí em tempos difíceis e estranhos, né? Que nós estamos vivendo, mas nós não podemos desanimar, né? A luta tem que continuar, né? A gente tem que estar se superando, né? Esse ensino remoto foi a maneira que a universidade encontrou, né, para dar uma dinâmica aí nas aulas, mas, assim, o nosso curso tem procurado, né, a gente tem conversado muito com os nossos egressos, né, e eles relatam sempre que, mesmo nesse período de pandemia, o curso está conseguindo manter uma qualidade nas suas aulas, né? O curso está conseguindo manter essa qualidade, e isso eu devo muito também ao compromisso que os professores têm com o curso, né? Que eu agradeço a todos, e também a vocês, alunos, que têm colaborado bastante, né? nesse compromisso acadêmico que vocês têm, né? Consigo mesmo e também com o curso, né? No mais, assim, a gente sempre se coloca à disposição dos alunos, né? Qualquer dúvida, manda mensagem, que a gente vai estar procurando aí atender da melhor maneira possível, né? A nossa missão como servidor público, né? Sempre atender bem a nossa clientela, e é isso que a gente tem procurado fazer, né? Então, aí eu agradeço a todos aí pela colaboração, né? Professora Marcela, aí seja bem-vinda, né?
a oportunidade de conhecer, mas com certeza, quando tudo isso passar, vai ser convidado, né, para estar presente aí com a gente, né, dentro em breve, né, Tiago, a gente está planejando aí nossas semana de história, com certeza vai estar fazendo parte. E é isso, gente, muito obrigado aí, né, desejar aí uma excelente aula aí para todo mundo, e qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado aí, Tiago, também, enquanto nosso coordenador substituto tem colaborado bastante. Um abraço. Muito obrigado, Luciano. Agradeço também a presença dos meus colegas, professores aqui, professor Braz, professor Pablo, professora Sarisa, né, colegas colegiados de História. Vocês têm mais gente aqui. E a professora Vanessa também. Né? Muito obrigado pela presença de todos os alunos e alunas. Marcela, a palavra é toda sua. Sinta-se à vontade aí. Boa noite. Então, boa noite, Tiago, boa noite, Luciano, boa noite, professor Braz, muito bom rever vocês, conhecer também novos colegas. A professora Vanessa, que está aqui presente, uma grande parceira de produção nessa área, né, da temática que a gente vai trabalhar hoje. E a ideia, Tiago, como o título, né, do evento coloca, pensar um pouco a relação entre história e mídias. E eu vou fazer essa discussão da história, né, com as mídias muito a partir do campo do ensino, né, especificamente a partir de um projeto intitulado Bate-Papo sobre Ensino de História. E esse projeto, né, é um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que fica na cidade de Diamantinas, estado de Minas Gerais, sob coordenação, né, minha e da professora Vitória Fonseca. Né? E a ideia de trabalhar com esse projeto hoje é porque entendo, né, que um grande desafio para a gente que está na academia, está na educação básica também, que a gente materialize, né, propostas. Acho que esse é um grande desafio do historiador, né, do professor de história, que a gente se entenda como produtor, né, de mídias, não apenas que a gente se fixe, né, na análise crítica. Eu acho que isso é muito importante, mas a gente hoje, no século XXI, né, no ano de 2001, esse ano tão desafiador, nesses tempos tão desafiadores, que a gente se pense também como produtores de mídia. Então, a ideia aqui, ao trabalhar com bate-papo sobre o ensino de história, com esse projeto de extensão, é reconhecer alguns dos limites desse projeto, mas também focar nas potencialidades que ele apresenta em termos de formação de professoras e de alcance nacional. Então, eu separei alguns materiais, Thiago, que posteriormente eu já até coloquei aqui no chat, que é o link para o canal do projeto no YouTube, e também o link que dá acesso ao Instagram do projeto. E convido a vocês, né, não sei se alguém já assistiu algum programa, alguma live, se alguém acompanha, se já assistiu pontualmente, mas por que eu estou trazendo esse projeto para uma discussão sobre história e mídia, né? Porque esse projeto ele surge no contexto da pandemia 2020, mais precisamente em abril de 2020, quando a gente estava ainda ali nos primeiros momentos, né, no primeiro mês desse período pandêmico, um pouco de maneira intuitiva, no sentido de perceber que a universidade precisava ocupar realmente um espaço, né, na casa das pessoas que estavam começando a viver todo esse drama, né, essa carga emocional que a gente, inclusive, ainda permanece vivendo. Então, foi um pouco, não foi plenamente racionalizado, vamos fazer isso para durar tanto tempo. A gente, em realidade, não sabia quanto tempo o projeto duraria, mas foi uma aposta mesmo no sentido humano, né, no sentido afetivo de poder contribuir para a formação de professores e também para, de alguma forma, trabalhar com a dimensão do afeto, né, porque eu entendo que o estudo, o conhecimento, a troca de ideias entre colegas professores, entre formadores, é uma forma também da gente respirar nesse contexto que está tão difícil para todo mundo. Então,
Eu separei, Tiago, alguns pontos, né, que eu acho que é legal para a gente. Eu sei que a conferência, ela geralmente tem um formato mais expositivo, mas eu gosto, a Vanessa que está aí me conhece bem, né, eu às vezes gosto de subverter um pouco esses formatos e fazer um formato mais dialogado para que os nossos alunos, colegas também possam falar, trazer comentários, sugestões, perguntas, e assim a gente dá um encaminhamento para a atividade. Mas eu queria trazer para a nossa roda, para o nosso encontro hoje, alguns pontos, né? O primeiro deles sobre o papel da universidade, né? Quando a gente fala sobre as mídias, né, entendendo como meio de produção, no nosso caso, de conhecimento histórico, e no caso também do conhecimento histórico escolar, na sua especificidade, qual é o papel da universidade e qual é o papel da extensão, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, né, como forma de diálogo com a sociedade, para romper aquilo que a gente sempre fala dos muros da universidade. Queria compartilhar com vocês, eu vou tentar achar a citação exata, para eu poder falar certinho aqui, de um texto do professor Dilton Mayanardi, que eu estava lendo ontem, sobre uma entrevista com ele, na verdade, publicada na revista Tempo e Argumento. É bem fácil de ser encontrado. E essa entrevista tem uma parte que o professor Dilton Mayanardi, que trabalha com a história do tempo presente, é um grande pesquisador dessa área, ele fala o seguinte: nenhuma pesquisa em história é feita, ou pelo menos não deveria ser feita, sem amor por aquilo que se estuda. O amor pelo estudo não quer dizer o amor pelo objeto ou por aquilo que o objeto defende. Quando eu digo amor, não é você amar o fascismo ou você amar a ditadura. Eu digo você fazer aquilo porque você acredita que daquela maneira está contribuindo para a sociedade em que vive. Nesse sentido, é amor pela profissão. Eu trouxe essa frase, né, na verdade, essa colocação do professor Dilton Mayanardi, para que a gente pense, né, sobre tudo aquilo que a gente faz dentro da universidade e na escola, né, e na educação básica, e nos outros espaços de atuação de um historiador / professor de história. O papel da universidade, eu entendo, sobretudo, mas não apenas nesse contexto pandêmico, é chegar nas casas, é trocar afetos, é ser um espaço de escuta e é ser um espaço de avanço, né? O que a gente está chamando de avanço é fazer a diferença. Então, o bate-papo sobre o ensino de história, esse projeto, né, que foi uma ideia original, né, foi uma criação da professora Vitória, que me procurou para que a gente pudesse estabelecer essa parceria e colocar esse projeto da vida, né? E a gente até brinca, Tiago, que o projeto agora parece que tem uma vida própria, né? Porque eu acho que ele já está tão afinado e já está tão, obviamente, né? Sempre temos melhorias e recebemos críticas e vamos tentando aprimorar, mas ele realmente ganhou uma vida muito grande no campo do ensino de história. Então, eu entendo que o papel da universidade, da extensão, é justamente ocupar também esses espaços midiáticos para produzir um conhecimento de qualidade. E quando a gente coloca essa expressão de qualidade, a gente está falando um conhecimento que esteja aberto, que esteja a favor da luta pelos direitos humanos, pela criatividade, né, a favor dos debates que hoje estão em alta e que precisam cada vez mais serem discutidos, das relações étnico-raciais e por aí vai. Então, o papel da universidade, o papel especificamente da extensão, articuladas às demais dimensões, né, do fazer universitário, do fazer acadêmico, estar a favor dessa coletividade. E por falar em coletividade, eu entro então no segundo ponto para a nossa roda de conversa, que é pensar a produção midiática que conte com o coletivo, ou seja, a gente não é mais mero consumidor de informações, nós somos produtores de conhecimento e isso nos torna responsáveis. O professor Dilton, nessa mesma entrevista publicada no Tempo e Argumento, ele fala bastante sobre a cultura digital, né, a cybercultura, o papel da internet, e faz, inclusive, uma crítica, né, que a gente ainda precisa de muitos estudos para realmente compreender a internet, né, na sua extensão, porque eu estar na academia, eu estar na escola, produzindo conteúdo, e como eu coloco isso em rede
tendo que lidar, por exemplo, com o desafio do algoritmo. Nós sabemos, quando a gente usa, por exemplo, o buscador do Google, que isso não é por acaso. Não há acaso na internet. Nós, como consumidores, vivenciamos isso. Você faz uma busca e rapidamente você é bombardeado de propagandas relacionadas a isso. Para onde vão os nossos dados? Esse capitalismo dos dados que estão aí, essa lógica mercadológica que a gente precisa também questionar. Então, enfim, eu entendo que a gente tem uma série de elementos aí que precisam ser considerados, né? Produção de mídias e ocupar o espaço especificamente do cyberespaço, né? Da internet, não é um procedimento fácil. Então, dito isso, né, sobre o papel da universidade, o papel especificamente do curso de extensão, da extensão universitária, do apoio da coletividade, eu entendo que um projeto como esse, ele jamais daria certo se a gente não tivesse uma coletividade. O que eu estou chamando de coletividade? Tanto as pessoas que trabalham com a gente no bastidor, na verdade, sou eu e a professora Vitória, mas ela já envolveu também alunos da graduação da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha. A gente já contou, inclusive, com alunos da graduação nos ajudando, por exemplo, a mediar os debates. Então, eu entendo que realmente a gente não faz nada disso sozinho. E, sobretudo, sozinhas, no plural, feminino plural. E, sobretudo, pela coletividade que nos ajudam a impulsionar esse projeto, seja divulgando nas redes sociais, seja colocando essas lives, né, essas discussões que foram feitas no projeto nas emendas das suas disciplinas, seja, às vezes, dando um like, né, que é uma expressão aí que ficou muito engraçada, curtam, compartilha, deem um like, porque a gente sabe que isso vai realmente movimentando um algoritmo. Então, esse projeto, na sua fundação, ele é fruto dessa coletividade, dessa parceria. Trabalhar em coletivo não é um procedimento fácil, nós sabemos disso. Nós temos diferenças de pensamento, nós temos diferenças de formas de atuação, nós temos talentos distintos e limites também que se fazem sentir nas telas. Então, por exemplo, quando a gente está ao vivo, eu brinco que até hoje a gente não teve nenhuma gafe, assim, grave. A gente já teve situações no projeto que foram extremamente divertidas e engraçadas, e outras nem tanto, que foram realmente desafiadoras, né? E eu vou exemplificar. Live interrompida pelo cachorro, né? Live interrompida aí por quem tem filhos, crianças. Nós sabemos que esse é o desafio do ensino remoto, nós temos vivido isso diariamente. E momentos também bastante graves, né, de ataques contra a democracia, de agressão ao projeto, né, dizendo que o que a gente estava fazendo era uma doutrinação, que o atual presidente deveria ver o que a gente estava fazendo, e isso nos desafia em todos os sentidos, né, principalmente pelo exercício da simultaneidade, porque a gente está ali recebendo um convidado ou uma convidada, que são sempre professores ou da educação básica ou formadores de professores na universidade, com exceção da última terça-feira, que nós tivemos um ator presente, que foi o César Mello, que fez, né, o Luiz Gama no filme Doutor Gama, inclusive quem não assistiu vale muito a pena assistir. Então, nós temos um público de professores, né, e de formadores, e esse tipo de ataque, ele diz muito sobre os tempos que a gente está vivendo. E nos desafia na simultaneidade de receber essas pessoas, de dar atenção ao que está sendo falado, de colocar na tela, né, a projeção dos banners, das informações que precisam, e de estar sempre fazendo esse cuidado no chat com aquilo que está sendo veiculado. Em alguns momentos também que precisamos bloquear algumas manifestações de ódio realmente. Falando isso, né, não é um processo altamente desgastante e tenso, mas que também vai sendo aprendido, aprimorado e desenvolvido. Porque nós não somos, como historiadores, professores de história, formados para esse tipo de atuação, que talvez se assemelhe muito mais a um telejornalismo, né, a uma teledramaturgia, ao próprio teatro, porque quando a gente está numa live, quando a gente está numa gravação ao vivo, tudo tem que dar certo, a gente deseja que tudo dê certo. E o nosso corpo fala muito sobre nós. A nossa dicção, né? Eu fiz várias brincadeiras, daria, aliás, uns bons memes, de vícios de linguagem que eu fui observando, né? O famoso né,
né? E, inclusive, ano passado, no evento Perspectivas do Ensino de História, eu brinquei um pouco com essas falas, né, recorrentes. Vocês me escutam? Né? O título do trabalho apresentado no Perspectivas do Ensino de História, juntamente com o Augusto Ritson, que atualmente está na educação básica no Ceará, se intitulou Vocês me escutam? Entre aspas, formação docente, divulgação científica e ensino de história na era das lives. Então foi falando um pouco dessas vivências na era das lives, né, em função desse cenário de pandemia que a gente tem, que as lives se proliferaram de tal forma que a gente nem consegue acompanhar tudo que está rolando. E, aliás, não precisamos acompanhar tudo. Esse é um grande desafio também quando a gente fala dessa era da informação, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem esse estudo, né, da curadoria da informação. E nesse projeto do bate-papo sobre o ensino de história, nós também vamos fazendo um pouco esse trabalho, tanto do arquivista, né, de ir organizando isso, a gente tem uma playlist específica para o bate-papo, como esse trabalho de curadoria, um trabalho também de autocrítica, de observar qual é a ausência, né? O que a gente não discutiu ainda dentro desse campo tão vasto que é o ensino de história. Que o ensino de história nos últimos anos cresceu muito, né? A gente tem uma diversidade de abordagens, a gente tem uma diversidade temática. Obviamente, o projeto não tem como dar conta de tudo, mas a gente vai se abrindo, inclusive por sugestões de colegas, de colegas professores, a temas que são necessários de serem discutidos. Então, obviamente, algumas coisas se repetem, outras a gente pode ter uma repetição do tema em si, mas a abordagem é totalmente distinta. A gente tem também o desafio regional, né, o desafio de como a gente integra, e nós sabemos, em termos de Brasil, quanto a gente ainda precisa dialogar mais e mais, porque o meu lugar de fala é do Sudeste, né, e eu lembro do programa que gerou polêmica aí, que foi do Porta dos Fundos, né, falando dos sudestinos, e que, independente da opinião de cada um aqui sobre o programa, ele fez uma crítica muito grande, né, a essa visão que o Sudeste tem de si. Então, muito importante, né, no projeto a gente tem feito esse esforço, não quer dizer que consigamos sempre, mas de se articular e romper esse eixo sul-sudeste, e que a gente fale em termos de Brasil, na sua diversidade e na sua beleza, né, na sua riqueza. Eu trouxe também para a nossa discussão, né, essa ideia da coletividade, da integração entre regiões, da valorização da docência. Nós tivemos a fala de inúmeros professores que estão aí sendo desafiados, como todos nós, e como estão repensando as suas estratégias de ensino, mobilizando teorias, mobilizando conceitos e rompendo, portanto, com aquela ideia de que o ensino de história é um mero lugar de aplicabilidade, é um lugar que a gente conceitua, que a gente teoriza e que a gente produz conhecimento também. A valorização também de outras áreas de conhecimento. Essa experiência do bate-papo nos traz o desafio desde do marketing, né, e especificamente o marketing digital, como a gente impulsiona o projeto nas redes, como também de áreas de conhecimento como design, pensando na identidade gráfica do projeto. Gostaria de ressaltar também aqui a atuação, né, da Daniela Silva, que é uma jovem professora de história, que fez a nossa logo do projeto do bate-papo sobre ensino de história. E eu queria convidar vocês a verem, né? Eu mandei aí no Instagram a logo, né, do nosso projeto. Vocês podem observar lá que representa o quê? Representa um baobá, né? E o baobá traz justamente essa ideia da coletividade, dessa força que é muito maior do que eu sozinha. Então, a gente tem tido ao longo do projeto esse desafio que vai do design, né, a identidade gráfica, o marketing digital, sem perder a especificidade daquilo que a gente quer fazer. A gente sempre deixa isso claro, eu não sou uma youtuber, mas se eu puder aprender táticas e estratégias para usar isso a favor da divulgação científica, eu entendo que isso é válido. E isso na nossa área vem sendo discutido, né, no campo do ensino de história, no campo da história digital, no campo da história pública, da divulgação científica. Então, entendo que todas essas áreas de conhecimento, esses campos,
eles são potentes para nos ajudar a aprimorar e a romper, né, os muros e a chegar a públicos mais amplos. Destaco também a relação com a leitura. Nós temos feito no projeto do Bate-Papo no Instagram sugestões, não há uma periodicidade específica, né? Não é diária, não é semanal necessariamente. Tem semanas que nós temos mais de uma indicação de leituras, que são leituras voltadas à área do ensino de história e da educação. Então, inclusive, quem tiver, às vezes, organiza livros, tem livros publicados, que tem a relação com o ensino de história, a gente está sempre abertas, eu tenho que reforçar esse feminino plural, porque esse é um projeto de feminino plural, sempre abertas a receber sugestões e indicações de leitura. Então, eu tenho como meta, né, como objetivo, depois, né, a partir de 2022, eu estou no Conselho Consultivo da ABE, que é a Associação Brasileira de Ensino de História, e uma das propostas que eu tenho dentro da ABE é justamente fazer essa articulação, nessa organização dessa grande e vasta produção literária que a gente tem tido na área do ensino, e disponibilizar isso no site da Associação Brasileira. Mas, enquanto isso não acontece, a gente, no Instagram do Bate-Papo, a gente tem feito essas sugestões de leituras. Então, inclusive, convido a vocês a explorarem, e caso tenham livros que queiram que a gente divulgue, podem enviar para a gente, que a gente faz essa divulgação. Então, dito isso, né, minha ideia aqui não é entrar tanto num debate a fundo, é muito mais valorizar uma experiência empírica, né, e como a gente tem pensado isso, articulando isso, a formação de professores e a divulgação científica. Como eu falei, né, os limites são muitos, limites no sentido técnico, no sentido tecnológico. A gente também costuma brincar que parece que existe uma força maior que nos ajuda, porque já acontecemos, né, com professores, por exemplo, eu me lembro, na ocasião, um professor do Pará, né, que estava situado na capital, Belém do Pará, e que a internet estava com muito problema, mas na hora que a gente entrou no ar, funcionou. Então, parece que é mágica, né, mas são coisas que só realmente essa vivência no bastidor é que nos dá a dimensão. Essa vivência do bastidor do projeto também, que nos desafia, né, o famoso frio na barriga, né, que acho que todo mundo sente quando você vai iniciar uma fala, iniciar uma live, aquele, entre aspas, aquele medo, né, mas é um medo transformado numa ação criativa. E muitas vezes esses limites, eles são assumidos, né, ao vivo. Eu mesma já brinquei com meus vícios de linguagem, né, já brinquei com outras questões, obviamente reconhecendo o meu esforço, né, o esforço da professora Vitória em fazer com que esse projeto tenha realmente essa alegria e essa leveza que ele, na sua base, na sua fundação, estabeleceu. E eu queria também aproveitar a sua oportunidade, né, para falar que nas primeiras linhas que a gente rascunhou, né, do projeto, a gente colocou o afeto como carro-chefe desse grande projeto. Por quê? Né? Por que falar de afeto? Porque qualquer relação, né, essas lives sempre têm a duração de 1 hora, às vezes acaba um pouquinho, e são sempre feitas de forma voluntária. Então, esses professores e professoras são convidadas para falar e são esclarecidos também a que fim esse projeto está respondendo, né? Para quem ele se endereça. Por que ele está no ar? A gente não ganha, em termos financeiros, absolutamente nada com isso. É um trabalho, justamente como eu comecei a falar, que visa, né, ocupar esse espaço da extensão e esse espaço do diálogo com a sociedade. Então, todas as pessoas, os colegas que participam, o fazem de maneira voluntária e de maneira comprometida com a produção científica. Eu acho que era isso, Tiago. Eu queria mostrar para vocês um pouco, né? Acho que uma coisa é a gente falar sobre, outra coisa é a gente mostrar um pouco mais, né, dessa vida do projeto em si. Nós tivemos também alguns episódios bastante ruins, né, que foi ano passado, ainda em 2020, o canal saiu do ar. Até hoje nós não tivemos um esclarecimento exato do que aconteceu, se foi uma questão na conta no YouTube, se foi uma questão... Não podemos falar em invasão, porque a gente não teria provas jurídicas para isso, mas isso também mostrou para a gente um pouco
esse desafio, né, de lidar com essa fluidez do meio digital. Porque, por sorte, nós tínhamos todos os programas salvos. A gente sempre faz o download do programa. Então, por sorte mesmo, né, a gente tinha isso, mas a princípio a gente não tinha nem pensado em salvar, não sei porquê, um dia aleatoriamente eu falei, acho melhor eu arquivar isso. Então isso também traz para a gente o desafio de pensar, por exemplo, sobre as fontes digitais, a fluidez e a fugacidade disso em certo sentido. São muitos pontos, né? São muitas questões caras aos historiadores e aos professores de história, e quem está produzindo, né, mídia. Eu até queria ouvir também no momento do nosso bate-papo aqui, se a gente tem colegas que são produtores. A professora Vanessa, por exemplo, eu sei que tem trabalho nesse sentido, né, a produção de podcast, que investe nisso também nos cursos com os seus estudantes, né, de licenciatura, de pós-graduação, e ao produzirmos essas mídias, quais são os desafios que a gente enfrenta, porque uma coisa é a gente ler sobre, é refletir, mas outra coisa é a mão na massa, e quando a gente coloca a mão na massa é que a gente se esbarra com alguns problemas, né? Há uns anos atrás, eu escrevi um texto sobre isso, né, falando sobre as oficinas pedagógicas, e eu continuo a afirmar que quando a gente fala da tecnologia digital, há uma diferença enorme entre falar sobre e operar com, trabalhar com, porque nesse momento é que a gente sente realmente algumas dificuldades e vai contornando também com criatividade, quando possível, essas barreiras e esses limites que a gente encontra. Então, eu queria compartilhar, Tiago, com vocês, só para mostrar um pouco esse bastidor, né, do projeto, tanto a logo, né, que eu tinha mencionado, que foi feita pela Daniela Silva, que mostra um pouco essa ideia, né, da rede, da coletividade, e que, particularmente, acho que ficou realmente bonito, ficou leve, e traduziu muito do que a gente queria passar, né, com essa mensagem que a gente queria que chegasse à casa das pessoas. Separei aqui também, né, o canal do YouTube, que vocês podem dar uma olhada, que é uma playlist específica, o link está no chat para quem quiser acessar. É uma playlist específica sobre o bate-papo, né, e a gente tem uma diversidade de temas e de regiões, né. Uma terça-feira última, nós tivemos o ator César Mello, como eu já tinha mencionado, né, que falou sobre o filme Doutor Gama. Nós teremos na próxima semana a Alexia Pádua, de Uberlândia, falando do projeto dela, do projeto que ela está participando, o projeto não é apenas dela, sobre os 200 anos do Brasil e o ensino de história. Nós tivemos lives, né, falando sobre criatividade, sobre saúde, sobre cultura popular, meio ambiente, literatura, música, canção popular, dança, teatro, educação das sensibilidades, esse aqui que também foi muito bacana com o professor Newton, né? A aprendizagem e história como arte de criar encontros alegres, foi um programa também muito forte. E esse ano de 2021, a gente dedicou o início da abertura do projeto em 2021 a mulheres, né? A mulheres que foram importantes no campo do ensino de história. Todos esses programas, eles são fruto de uma seleção, como eu falei, né, quando a gente vai fazendo aos poucos a elaboração, o planejamento dessas lives, a gente acaba optando, a gente vai fazendo um recorte, uma seleção que não é 100% do tempo racional. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem uma ideia de tema, mas a agenda não casa com a pessoa que a gente pensou, né? Então, o bastidor do projeto, ele é muito desafiador, porque ele nem sempre vai sair do jeito que a gente gostaria. Nós já tivemos situações de ter 2, 3 programas seguidos e que as pessoas eram de regiões próximas. Não é o que a gente queria, mas foi o que foi possível a partir da agenda dessas pessoas. Então, eu queria dar um destaque, né, para esses programas que abriram o ano de 2021, né, homenageando a professora Déia Fenelon, professora Arlete Gasparello, Maria Carolina Galzerani, a professora Júnia Salles. Ano passado, né, nós tivemos também, né, a discussão, a especificidade do ensino de história nos anos iniciais, a interdisciplinaridade, a educação de jovens e adultos, memória e direitos humanos, as tradições no ensino de história, a discussão sobre gênero, a cultura afro-brasileira, indígena, as experiências no ensino remoto, ouvindo bastante a voz de quem está na educação básica. Vocês
Se forem explorar essa playlist, vocês vão observar que tem muitos colegas da educação básica falando também sobre isso. Patrimônio, educação patrimonial e os museus, uso de mangás e ensino de história, história local, o pós-abolição, o que mais? Educação no campo também, educação quilombola, os dilemas vividos por nós na profissão do professor, a discussão sobre o currículo, sobre base nacional comum curricular, sobre os afetos, produção audiovisual, os arquivos, né, fazendo a relação entre o ensino de história, a memória e os arquivos, a legislação, né, como, por exemplo, a Lei 10.639, os livros didáticos, ensino híbrido, enfim. Né, o papel da AMPU também, na nossa associação, tivemos um encontro específico sobre isso, história em quadrinhos, consciência histórica, e o programa teste, né, que a gente chamou ali do programa piloto, que foi justamente falando, foi comigo, né, falando sobre as tecnologias digitais em ensino de história. Então, eu vou mostrar também para vocês, eu nunca mostrei isso em público, tá, gente? É o nosso planejamento, que atualmente está com 15 páginas, e que a gente vai colocando aqui a nossa programação, o nosso roteiro. Desde maio, né, a gente começou em abril, especificamente dia 23 de abril, era a véspera do meu aniversário, de 2020, e desde então a gente vai fazendo esse planejamento, né? Esse planejamento, ele é um arquivo, é um documento de conversa nosso, a gente não torna isso público, é um movimento de organização realmente nossa, e que a gente vai colocando comentários do lado, quando há necessidade, né, com orientações, com referências para que a gente coloque depois no link, né, na descrição do vídeo, e vamos deixando em aberto também aquilo que a gente precisa e deseja discutir, né? Então, era um pouco isso que eu tinha separado para mostrar para vocês, né, para mostrar um projeto vivo, um projeto que está em aberto, nós não sabemos o que vai ser bate-papo sobre o ensino de história 2022, mas nós percebemos que a gente conseguiu ocupar um espaço na rede com pesquisa, com rigor, com carisma, né, no sentido afetivo mesmo, e podendo contribuir para a formação nesse momento delicadíssimo que nós vivíamos em março, abril de 2020, e continuamos vivendo. Então, eu também queria destacar, né, não sei se a professora Vanessa ainda está presente no nosso encontro, mas essas experiências de ensino remoto, a gente tem escrito sobre isso, né? A professora Vitória tem feito esse movimento, eu tenho feito esse movimento, outros vários pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, têm feito esse movimento de escrita, né, sobre os desafios do ensino remoto, reconhecendo os seus limites, mas reconhecendo também que, por exemplo, um projeto como esse só realmente teve esse alcance, por ocupar a rede, né? Se fosse presencial, a gente não teria, a gente ficaria restrito, com certeza restritas, a um público local e não conseguiria ter esse alcance nacional. Então, era um pouco disso, Tiago. Eu acho que a ideia é valorizar a coletividade, valorizar a sensibilidade, valorizar a criatividade, valorizar o diálogo com outras áreas de conhecimento. Nós, como historiadores, hoje precisamos dessa relação com profissionais de outras áreas. Precisamos do famoso jogo de cintura, porque é um projeto que você lida com o público, não é um processo também sempre, né? É um processo bem desafiador, né? Às vezes desde comentários agressivos, como eu mencionei, até mesmo a exposição nas redes, né? Para o bem e para o mal. Então, ao mesmo tempo que a gente se torna um pouco mais conhecido na área, e isso é bom, né, para impulsionar as publicações, a troca de ideias, isso é muito rico, mas a gente sabe também que a gente está se expondo. E ao se expor na rede, nós podemos ter, né, quem está ocupando, nós todos que estamos nesse meio, nós sabemos muito do lado negativo que isso também traz para a gente. Mas, enfim, o objetivo também, né, o não narcisismo. Eu gosto sempre nas minhas falas de ressaltar isso, até baseado na própria literatura do ensino de história, como, por exemplo, o professor Newton, né, que vai falar sobre o ensino de história não narcísico. A ideia do projeto não nós muitas vezes estamos ali meramente como agentes mediando isso, mas o protagonismo não é nosso.
porque se eu não fizer esse projeto, outras pessoas podem fazer, e, aliás, essa é a ideia mesmo, que outras pessoas se inspirem e também prossigam ocupando as redes com projetos criativos, né? E hoje a gente tem aí uma infinidade de iniciativas no ar que também são muito bacanas. Então, reforçar cada vez mais o não narcisismo e sim a ocupação das redes, inclusive nos expondo, para que a divulgação científica aconteça e chegue, a espaços cada vez mais amplos, inclusive até internacionalmente. Nós já tivemos retorno, né, de pessoas que estavam, por exemplo, em Portugal e acompanharam as lives. Então, isso realmente é algo muito gratificante, né, e particularmente emocionante, assim, Tiago, quando eu recebi mensagens no privado de pessoas assim que eu nunca tinha visto, de professores em diferentes cidades desse nosso país gigante, agradecendo pelo projeto, por um tema X estar sendo discutido, pela sua cidade ter sido representada. Então, eu volto a dizer, gente, isso realmente, eu acho que, voltando à citação do professor Dilton, né, que a gente veja amor naquilo que a gente está fazendo. Não quer dizer que eu vá ter amor ao meu, que eu concorde com tudo que eu vou ler, que eu vou pesquisar. Muitas vezes a gente lida no conhecimento histórico com coisas horripilantes, mas o amor e a paixão que nos movimenta e nos mobiliza para que a gente demarque território mesmo, né? Demarcação de território no sentido positivo do termo, né? A gente vive aí na era do ódio, na disseminação das notícias falsas, nas disputas de narrativas, muitas vezes com a distorção do conhecimento histórico, e nós que estamos na academia, o que nós estamos fazendo? Quem está na graduação, na pós-graduação, né, quebrando também essas hierarquias, porque quando a gente fala de produção de mídia, muitas vezes os nossos estudantes na educação básica, eles têm muito mais familiaridade com isso do que nós. Então, isso também nos coloca na posição de aprendiz. Isso nos coloca na posição de que podemos contribuir, mas também estamos recebendo muitas coisas. Então, esse projeto do bate-papo, e eu tenho certeza que eu falo em meu nome, em nome da professora Vitória, é um momento que a gente recebe muita coisa também. Que a gente recebe críticas, mas que a gente recebe mensagens que realmente nos emocionam e nos tocam a alma para que a gente veja o sentido maior das nossas pesquisas e da nossa atuação na academia e fora da academia. Então, acho que era isso, Tiago. Estou aberta para a gente debater um pouco, para a gente ouvir outras questões também que dizem respeito, né, à produção midiática, para que a gente possa trocar ideias e sempre fortalecer as parcerias e as redes. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. Agradeço bastante. Eu fiz várias anotações aqui, né, algumas questões também, fiquei pensando muito, né? Porque, de fato, as mídias, né, não é um mundo, não é o nosso mundo, né? Eu falo assim, sobretudo a minha geração, né, nós somos uma geração que o computador chegou para nós, né? Mas a gente demorou a ter contato, ter acesso com o computador, né? Eu acho que os nossos alunos aqui do curso, as pessoas mais jovens, têm muito mais habilidade com a gente, com essas mídias sociais, né? Do que nós, né? Nós damos like sem querer, às vezes, botamos aqui na enquete sem querer, passando o dedão errado, né? Mas que eu acho que a questão da habilidade, acho que essa pandemia, né, de todos tentando pensar no lado, anunciar um lado positivo, acho que esse contato nós estamos sendo forçados a ter com as mídias, né, com essas redes sociais e ocupar esse espaço da história, né? Eu acho que pensando que você falou aqui, né, da passão dos espaços coletivos da história, eu acho que a história ocupou um espaço coletivo muito importante durante alguns anos, com a revista de História da Biblioteca Nacional, que era publicada, impressa e distribuída nas escolas, né? Até acho que 2015, mais ou menos, né? 2015 parou de ser, foi 2015, 2016 que acabou a revista, né? E esse espaço ficou vazio, né? E acabou sendo ocupado aí por pessoas, por personagens que não são da história, né? Porque fazem o guia politicamente incorreto da história, que tem um canal do YouTube que conta aquela história que seu professor de história nunca te contou,
né, como se existisse uma história que a gente nunca tivesse contado ou trabalhado, com um certo sensacionalismo aí, e ao mesmo tempo, né, eu paro para pensar um pouco também essa questão que você falou também, dessa ocupação, né, do quanto há de preconceito nosso em ocupar esses lugares, né? A própria palavra, termo youtuber, né? Agora tem um termo mais novo que é o tiktoker, né? Você é um tiktoker. Como a gente tem preconceito, vai falar que você é youtuber, é tiktok, a gente trata isso, né, com uma certa, opa, calma aí, não, meu canto não é esse, né, meu canto não é ficar apontando aqui em cima, aqui, ali, né, como fazem no TikTok aí, né, mas fazem, eu vejo, acompanho alguns, né, e eu acho que são interessantíssimos, né, como se resume, é óbvio que a gente necessita de uma explicação, de uma discussão, mas eles resumem ali em poucos segundos algumas fatos da história, né. Hoje eu recebi um vídeo de um TikToker que o cara passava pelas eras da história, né? Então eles fantasiavam de acordo com as eras, então, era para a história, né? História antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? E aí uns quadrinhos ali de alguns segundos, né? O cara traveste que remetia às ideias, né? Eu lembro que a hora medieval, por exemplo, foi que apareceu, que eu me toquei bastante, era um padre, né? Eu lembrei, poxa, a gente lembra de Idade Média, é da igreja, né? Domínio da igreja. Então, eu acho que ele passou uma ideia ali muito interessante, né, para a gente poder pensar, né, a partir daquela discussão que ele fez ali, uma série de coisas, né. Aqui no nosso colegiado, nós temos o professor Pablo, que trabalha muito com essas questões de mídia, né, e o professor Brás também, que trabalha com podcasts, né. O semestre passado eu trabalhei com uma turma também um pouco dessa questão, né. Assim, então, eu passo a palavra ao público, né? Agradeço a você, Vanessa. Eu não tenho uma questão muito específica, Marcelo, tem uma questão muito específica a te fazer, né? Mas agradeço e abro a palavra aí aos colegas, aos alunos. Tem mais, Tiago, umas perguntas aqui no chat que eu acho importante a gente trazer. Sim, né? as coisas que a Vanessa fez para você aqui no chat, isso. A Vanessa tinha perguntado como é que foi o processo de eleição dos temas no início, né, quando a gente ainda não tinha um coletivo interagindo com a gente. Foi justamente por essa rede de afetos, essa rede de pessoas conhecidas que a gente falou, a gente está iniciando uma ideia, a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser, mas daí, você topa, você pode? E isso foi em função dos contatos que a professora Vitória tinha e dos contatos também na sequência que eu tive que eu tinha, e a gente foi conseguindo construir isso aos poucos, né? Nós tivemos participantes também que foram pessoas que nós vimos pela atuação na área dentro daquele tema e escrevendo mesmo, oi, tudo bem, projeto tal, universidade tal, você topa participar? Nós tivemos, né, também colegas da área do ensino que não se sentiram à vontade, principalmente no início, lá em 2020, quando a era das lives ainda não era tão estabelecida assim, né? Pessoas que não se sentiram à vontade e que também isso, obviamente, sempre foi respeitado, né? Então, essa rede, essa escolha das pessoas foi muito em função da nossa rede de conhecidos que estivessem atuando na educação básica ou na formação de professores dentro desse campo, né, do ensino de história. A Vanessa falou também, né, das sessões especiais. De fato, a gente fez algumas sessões especiais, né, trabalhando sobre filmes, ensino de história, sobre gamificação. Nós tivemos agora a sessão especial de terça-feira, né, com o César Mello, o ator. Então, a gente fez já algumas edições, né, e acho legal também deixar registrado que em 2020 foi bastante exaustivo, né, mas nós optamos por fazer às terças e quintas, semanalmente. Esse ano de 2021, a gente optou por reduzir e estamos fazendo de 15 em 15 dias, mais ou menos ali. Então, a redução, né, do volume de programas, mas que a gente achou que valeu muito a pena esse esforço, principalmente pelo acervo que foi sendo construído, e como eu falei, que hoje está sendo apropriado e utilizado aí nas ementas das várias disciplinas de graduação e pós-graduação. E acho importante também deixar registrado, Tiago, nessa fala, o quanto esse projeto tem nos transformado. Como eu falei, a gente oferta, mas a gente também recebe muita coisa. E acho que ao ouvir, né, tirar essa 1h, 1h10, 1h15, 20 ali de conversa com esses colegas, tem sido também um exercício não só de ampliar o meu próprio repertório, o nosso próprio repertório do que seja o campo do ensino de história,
mas também uma transformação no sentido do quanto essas falas nos provocam aí em busca de novos textos, em busca, né, de novas vontades de produção, vários temas ali que eu ouvi, ou conceitos, ou referências que posteriormente eu fui buscar, e às vezes previamente eu fui buscar, né? Antes de receber determinada pessoa, eu vou ler alguma coisa dessa pessoa, então a gente com certeza cresce e enriquece muito o nosso repertório em iniciativas como essa, que realmente nos acrescentam. Professor Braz? Boa noite a todos e a todas, né? Eu gostaria de registrar aqui a satisfação, receber a professora Marcela, de vez em quando a gente se cruza, apesar de nunca ter se encontrado pessoalmente, né? Mas seja muito bem-vinda aí ao curso de História, né? Aos nossos eventos aqui do Tocantins. São mais curiosidades, né? Que eu acho que talvez colabora aqui com o nosso público em compreender e apurar um pouco mais, né, como é essa experiência, né, de vocês. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais aí sobre qual foi a experiência de maior sucesso de vocês e quais foram as maiores dificuldades, especialmente em termos de produção técnica, né? Como é que funciona essa parte, já que você comentou dos bastidores, né? Como é que funciona essa parte da produção técnica? Por exemplo, para gravar um programa, você despende quanto tempo, você mobiliza quantas pessoas, você faz isso, né, a partir de uma base, você conseguiu financiamento, você tem auxiliares, como é que é um pouco disso aí, né, dessa produção para fazer o programa chegar lá no YouTube, né? Eu acho que os nossos alunos têm um pouco de curiosidade aí, né, sobre esse funcionamento. Eu digo isso porque quando eu trabalhar os podcasts, né, a maior dificuldade é o como fazer, né? O ferramental, são os programas, o roteiro, são algumas dificuldades básicas. E também gostaria que você comentasse um pouquinho mais do que vocês têm recebido, você tem recebido, em especial, de feedback, especialmente de professores do ensino básico, né, do ensino fundamental. O que eles retornam para você, como que é esse feedback, o que vocês têm aproveitado dessa experiência, né, com essa relação aí com os professores do ensino básico. Era isso, Marcelo, e muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho, tá? Muito obrigada, professor, pelos questionamentos. A tua primeira pergunta, né, em relação ao maior sucesso, é muito delicado, né, a gente falar em sucesso, né, mas eu não sei o que representaria sucesso, maior quantidade de visualizações, a maior interatividade no chat, são muitos pontos que a gente poderia considerar, né? Aliás, a gente gostaria muito, com o tempo, obviamente, tendo tempo para isso, de se aprofundar nessa experiência e poder ir elaborando trabalhos e reflexões em cima dela, porque acho que a gente teria muitos pontos de análise, né? Eu lembro de um texto da professora Linha Alves, da Bahia, que a Linha Alves falou sobre essa experiência de interação na pandemia, e tem uma parte do texto que ela se volta ao chat. E a gente analisando, assim, sem grandes metodologias, eu analisando friamente isso, o chat, por exemplo, ele é predominante em perguntas do tipo, como ensinar isso? Né? O famoso como, ele está muito arraigado ainda na nossa área. Então, acho que predomina no chat muito essa interação do como ensinar, como trabalhar. E não que isso seja ruim necessariamente, mas eu acho que o campo do ensino de história vem nos trazendo outros tipos de problematização também. Que a gente não fique restrita ao como, mas que a gente partilhe os saberes e proponha também não apenas receber, né, informações de um como pronto, mas que a gente partilhe como a gente tem feito nas nossas práticas docentes. Mas focando, né, voltando à tua pergunta em relação a um critério de sucesso, eu acho que isso é muito delicado a gente falar em sucesso, né, sem estabelecer um caminho específico. Como eu falei, eu poderia analisar sucesso, por exemplo, a live com um ator na última terça-feira, e foi uma live com muita troca, com muita interação no chat. A live, por exemplo, da professora Flávia Caymmi, que também teve muita troca de referência no chat,
porque a gente entende que o projeto ele instiga e incentiva também que o chat seja um espaço formativo. A formação não se dá só a partir da fala do convidado ou da convidada, mas também pela troca que os participantes estabelecem de forma não hierarquizada no espaço do chat e no espaço de construção a posteriori. Então, já tivemos pessoas que posteriormente escreveram para a gente: você pode me passar o contato da professora? Quero escrever com ela, quero chamar o professor ou a professora para falar na minha turma. Então, o bate-papo sobre ensino de história ele é um grande encontro de pessoas e que vão estabelecer redes também para além daquela 1 hora e 20 de conversa, que vão se conhecer, se encontrar e fazer, então, novas redes de trabalho de atuação. Então, eu entendo, Braz, que o sucesso, né, o que a gente desejaria é que não toda live isso acontece, mas que as pessoas se conscientizassem mais sobre o que é esse espaço, o que pode ser esse espaço do chat. Não é só um espaço de mostrar que está presente, como muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Boa noite, que é até claro, obviamente, uma forma de saudar quem está ali, né? De educação, inclusive, mas também é um espaço, como a Aline Alves coloca nesse texto, de ser visto, né? Então, eu acho importante fazer esse contraponto. Mas nós tivemos a live da professora, por exemplo, Ana Maria Monteiro, que é uma grande referência no campo, que a gente teve um alcance também enorme, né? A professora Vanessa colocou aqui no chat que, para ela, foi a do Newton, né? O Newton é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele trabalhou sobre a arte dos encontros alegres, e que, para a Vanessa, essa experiência foi transformadora, né? Que tive que escrever um texto depois a partir do que ela aprendeu. Então, eu entendo, Braz, que relatos como esse que a Vanessa trouxe aqui representam para a gente o sucesso. O quanto essas lives afetam e incomodam as pessoas. Né? O quanto essas lives afetam e incomodam no sentido de que elas sejam propulsoras ou elas sejam propagadoras de novos saberes, novas ideias, ou às vezes de nem necessariamente novas ideias, mas de uma atualização, de uma nova perspectiva, de uma nova construção de teias, né, de saberes. Em relação às dificuldades, né, da produção técnica, nós não temos uma equipe. A equipe sou eu e a professora Vitória, e, como eu disse, toda essa coletividade que vai nos ajudando, seja nas redes sociais, né, compartilhando os cards com as lives, seja dando os likes, seja deixando comentários. E uma coisa que eu tenho como prática, quando encerro as lives, é sempre, né, com autorização das pessoas, é repassar os comentários para quem falou naquele dia. E isso é algo muito legal, porque isso mostra que a gente não fala para o nada. E aí isso entra na discussão sobre mídias, Tiago, porque às vezes a sensação que a gente tem... Vamos pegar aí as aulas remotas, né? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Será que as pessoas estão aqui? Às vezes a gente não tem muita noção do alcance daquilo que a gente fala para uma tela. Então, toda vez que eu recebo comentários sobre aquele encontro, eu faço questão de repassar para o convidado ou para a convidada, porque eu acho que isso também humaniza e dá um sentido a esse tipo de produção. Então, entre as dificuldades técnicas, né, eu acho que o acesso, né, à rede, como eu falei, né, tivemos situações que a rede, ou da Vitória ou da minha, estavam ruins, a gente precisou pedir ajuda de uma terceira pessoa, né, para ficar ali no bastidor, caso a gente caísse para a live não sumir, né, se uma de nós estivéssemos ali com problema técnico, que a transmissão não deixasse de acontecer. Nós já tivemos também esse tipo de problema com convidados, né, na live a gente tem que ter o jogo de cintura e falar, a gente está tentando contato com o convidado para saber se a pessoa vai conseguir voltar, e trabalhar com isso com naturalidade. Isso, inclusive, foi um debate nosso, porque a primeira vez que isso aconteceu, posteriormente, a gente optou pela edição do programa, vamos cortar isso. Depois a gente falou, vamos deixar isso, porque isso é marca de um tempo. A gente não vai editar, vamos deixar isso, porque isso é marca de um tempo. Imagina se toda hora que der um probleminha, a gente for editar o trabalho também que isso gera. Então, a gente passou a assumir essas limitações como inerente
a esse tipo de produção midiática nesse tempo que vivemos. Não sei, assim, agora, pensando o que mais, além da questão, a gente com certeza tem outros pontos, mas é porque é uma vivência tão forte, assim, que realmente só parando para escrever sobre isso, deixando essas memórias, eu costumo arquivar até mesmo os comentários, né, que a gente teve na rede, esses comentários, né, bolsonaristas, né, eu vou resgatar aqui, por exemplo, né, nós tivemos no chat, antes do programa ir ao ar, na verdade, Deus, Pátria e Fuzil, isso foi escrito de forma repetida, tá? No link que estava com o agendamento daquela live. Nós tivemos também, como eu já tinha mencionado, né, espero que Bolsonaro veja esse canal e toda essa doutrinação. Isso tudo eu tenho arquivado porque eu entendo que isso faz parte da memória do projeto. Nós já tivemos também compartilhamento de palavras, né, obscenas, né, com conteúdo que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo trabalhado. Nós já tivemos pessoas, né, que disseram nesses termos: na próxima eu quero que a resposta da minha pergunta, na próxima live, né, quero a resposta da minha pergunta, ok, lindas professoras. Então, isso também mostra, né, o desafio de lidar com esse tipo de exposição, né, sendo mulheres e lidando com o público. Acho importantíssimo falar isso aqui. Né? Então, sendo tratada com ok's, lindas professoras, quero que a resposta à minha pergunta aconteça, e isso nem sempre vai acontecer. A gente não está ali para servir à vontade de cada um. A gente está ali tentando trazer o máximo de perguntas que a gente consegue no tempo que a gente tem, mas não quer dizer que isso vai se dar sempre. Então, eu acho, Tiago, eu entendo que isso é parte também de um processo nosso de aprendizado, né, de lidar com esse espaço do chat, com esse espaço da interação, entre um posicionar-se, entre um perguntar, entre vencer algumas vergonhas, né, porque já tivemos pessoas que são extremamente conhecidas no campo do ensino de história e, às vezes, tem gente que se sente um pouco retraído. Mas eu não vou perguntar isso é muito bobo. E a gente partilha dessa ideia que não, que ali é um espaço de troca. E como bons professores que somos, nós sabemos que não há pergunta melhor ou pior. Todas as abordagens, os questionamentos são válidos, mas, efetivamente, a gente tem que fazer uma mediação que nem sempre a gente vai conseguir dar conta daquela integralidade. Em relação também ainda à pergunta do Braz, né, do retorno dos professores, Braz, a gente não tem isso documentado oficialmente. Aliás, é uma ótima ideia, né, que a gente fizesse algum tipo de formulário, algum tipo de feedback mais específico para uma pesquisa, né, que os professores pudessem trabalhar ali, falar ali o que eles entendem do projeto, o que o projeto acrescenta realmente no seu trabalho de sala de aula, na sua atuação de pesquisa. Mas nós tivemos, na concretização do projeto em 2020, o último encontro que foi aberto para quem quisesse falar. Então, a gente fez a transmissão e, posteriormente, nós fomos para uma plataforma como essa que nós estamos, e as pessoas puderam abrir as suas câmeras, fazer perguntas, fazer comentários. Isso está registrado, isso está gravado, né? Está no nosso canal, na última live de 2020, e eu entendo que ali também foi um programa específico que a gente teve essa voz mais explícita, né, do que esses participantes, do que esses professores acham do projeto. E muito legal falar também como fomos criando, né, um público muito fiel e, ao mesmo tempo, um público mutável, porque nem todo mundo consegue assistir na hora, obviamente, ainda mais hoje, com tanto trabalho remoto, com tantas demandas. Tem muita gente que escreve para a gente, às vezes, uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, e que assistiu aquela live, por exemplo, enquanto varria a casa. Já tive depoimentos assim. Assisti a live enquanto estava varrendo a casa. Muito legal a ideia de trabalhar isso. Né? Professores da educação básica que, por exemplo, na live da professora Marisete Lucini, que ela trabalhou com o livro, né, da literatura, O Torto Arado, e que nós tivemos um colega da educação básica do estado de São Paulo que me escreveu e falou: vou usar um trecho dessa live com os meus estudantes da educação básica, meus estudantes do ensino médio, no caso.
Então, a gente tem de uma maneira informal. Ou, às vezes, pessoas que no Instagram do projeto printam a tela no momento que estão assistindo, fazem um registro fotográfico e marcam a gente. A gente sempre pede por isso, porque isso vai nos ajudando também a ter um alcance, né, de onde o projeto está chegando. Na última UNPU, a professora Vitória apresentou um trabalho específico sobre o bate-papo. Eu confesso para vocês que eu não sei se ela publicou o texto, vai publicar, ou se foi apenas a apresentação. Depois, para quem quiser saber, eu posso perguntar para ela. Mas a Vitória trouxe também um pouco dessa experiência do alcance do bate-papo, né, trabalhando com os números do YouTube, que não foi o meu foco aqui, né? Então, como eu falei, a gente tem uma gama de possibilidades, né, de pensar esse projeto e de refletir, à luz do bate-papo sobre o ensino de história, contribuições efetivas para o nosso campo do ensino, para o campo da história pública, para o campo da história digital, porque eu acho que esse projeto ele dialoga um pouco com todas essas frentes, certo? Então, é isso, assim, em relação ao sucesso, depende do nosso ponto de vista, né, o que a gente entende como sucesso. Não acho que a gente ter menos participantes numa live significa que ela foi melhor ou pior. Eu acho que isso flutua mesmo em função da demanda das pessoas, mas certamente tem a ver também com o interesse do público e com a possibilidade de estar ali acompanhando conosco, né? Como eu falei, tem gente que assiste muito a posteriori, né? Em outros momentos que está fazendo outras atividades, não consegue acompanhar ao vivo. Gostaria também, né, de dar um relato pessoal de como esse projeto, por exemplo, os debates que estão sendo feitos ali tiveram alcance dentro da minha própria família. Eu tenho hoje membros da minha família que participam dessas lives de maneira ativa, né, fazendo perguntas, fazendo comentários, que depois nas rodas de conversa de família, nos grupos de WhatsApp, vêm perguntar alguma coisa. Então, eu até brinco, né? A gente faz graduação, especialização, mestrado, doutorado, e hoje o bate-papo consegue ter um alcance muito grande com pessoas tão próximas, né? Então, isso também, de como é que a gente se coloca, né, para falar para um público não especializado. Então, particularmente, eu acho muito significativa a presença de membros da minha família, que eu consigo ter assuntos e dialogar e falar o que você achou disso, você já tinha pensado naquilo, falar e ouvir, né? O bate-papo é um espaço de escuta. Quando eu estou ali no bastidor, fecha a câmera, abre câmera, coloca menor, projeta slide, confere o chat, vê se está tudo certo, projeta comentários na tela. Tudo isso demanda um esforço da simultaneidade, como a gente tinha conversado, e essa simultaneidade não vai agradar, né? O trabalho não vai agradar sempre, mas esse esforço da simultaneidade, ele tem realmente esse propósito formativo maior. Então, eu entendo que isso é superação pessoal também, assim, Braz. Eu entendo que não nascemos sabendo fazer isso, mas estamos abertos a esse aprendizado. E tem horas que a gente vai errar. Até hoje, já vou reforçar, até hoje a gente não teve uma grande gafe ao vivo no bate-papo, mas ninguém está livre disso, né? Ninguém está livre da câmera despencar, né? De passar alguém, de ter ruído ao fundo, da internet realmente cair por completo. Então, assim, isso é inerente a esses tempos remotos que nós estamos vivendo. Nós invadimos as casas das pessoas, né? No fundo é isso, a gente está invadindo o privado, né, dos outros. Até recentemente o meu grupo de pesquisa realizou uma live e o convidado estava na casa dele de mudança, né? E o joelho dele apareceu em alguns momentos da live, mas acho que faz parte do desafio, né? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente quer mais falar alguma coisa? E colocarem, vocês são à vontade, alunos, professores. Vanessa, se quiser falar também. Tudo bem, Vanessa, vocês esperam. Enquanto a Vanessa vai tentando conectar para falar com a gente, também agradeço, professor Braz, imensamente a toda a instituição, né, a todos vocês que estão aqui, e
desejar mesmo, assim, a gente está muito aberto a partilhar essa experiência do projeto, né, que isso se transforme em novas investigações, em novas ideias, em novas pesquisas. A gente está muito aberto a quem quiser saber mais coisas, a perguntar, a pedir material, a gente tem tudo documentado, e porque eu entendo que isso é uma prática que desde o início teve, assim, realmente esse carinho, essa preocupação em documentar aquilo que estava sendo feito. Não sabíamos aonde iríamos chegar, mas entendo que a gente deseja vida longa, né? O bate-papo sobre ensino de história. Vanessa, pode falar, Vanessa. Tá pronta aí. Pronto, agora vocês me ouvem, né? Tava fugindo, gente, do quarto, que a bebê dormiu. E agora consegui vir para cá falar com vocês. Primeiro, comentar que eu estou impressionada que tem 46 pessoas dentro dessa sala. 21 horas, né? E desde as 19h30 estão aqui. Então, assim, muito legal. A galera aí da universidade, eu estou bem impressionada. Estão bem tímidas e tímidos, né, Thiago? Assim, Braz, eu não sei se é normal todo mundo ficar caladinho no chat, mas pra gente não é, né, Marcela? Assim, a gente vai o povo fala bastante no chat. Aqui tá um silêncio, mas eu tô impressionada com o tanto de gente e de colegas aqui. É muito bom saber que a gente não tá sozinha. E gostei muito da iniciativa de vocês fazerem essa aula inaugural. Assim, deu certo de ser a Marcela, o Cosmos quis que fosse assim, porque o colega Douglas, né, enfim, Thiago, eu sei, né, de como foi toda essa organização desse momento, né, então eu acho que foi super importante, e aí eu tô falando para vocês, sobretudo para as estudantes e estudantes, nossos colegas no futuro, né? Muito próximo. Tem gente aqui que o coordenador estava falando que estava entrando, né? Tá dando as orientações de quantas pessoas entraram. Gente, vocês são, assim, um canal de esperança para a gente, sabe? Tiago estava comentando aqui que nós somos... como é que se diz, de uma geração diferente, né? E vocês são a esperança. Então, essa relação, que a nossa preocupação hoje, né, com o ensino de história como um campo do conhecimento, como qualquer outro que a gente tem dentro da história, e relacionando com o cyberespaço, é algo vital para a lida de vocês no espaço escolar. Já agora vocês estão vendo aí o professor Braz dizendo que usa a produção de podcast durante, né, esses componentes curriculares, o Thiago dizendo que já tentou. Eu não sei se era Plábio, o outro colega, né? E assim, eu vou dizer um negócio a vocês, é porque realmente eu não vou poder aqui, né? Outro dia, se a gente quiser, a gente fala sobre isso de uma maneira mais aprofundada. A Marcela estava comentando que conhece os projetos. Muitas vezes, galera, rola um negócio muito sério que é uma resistência em relação a usar esses ambientes por parte dos próprios discentes, que vão ser futuros docentes e que estão acostumados a usar o Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, todos esses ambientes, essas redes sociais de comunicação para, enfim, né, falar com alguém, para relaxar e tal, e ninguém se coloca num lugar de produtor e produtora, que é o que Marcela estava a mostrar para a gente como foi que elas, né, arregaçaram as mãos e disseram, não, a gente está aqui no meio do caos, a única forma que a gente tem mesmo de se comunicar e fazer alguma diferença no meio de uma pandemia vai ser no cyberespaço. E organizar isso é também uma coisa que vocês poderão fazer e acho que vai ficar cravado como uma coisa assim orgânica na lida de vocês na docência, no ensino básico. Então, esse acervo aí do Bate-Papo de História, gente, é tipo assim, para a vida, entendeu? Para a vida. Esse acervo que elas construíram é um negócio assim que vocês vão para o mestrado, vocês vão precisar pensar uma justificativa para o projeto de vocês da graduação. Vai ter alguma coisa lá. Eu tenho orientante de mestrado
que são professores da rede, e eu indico o bate-papo, por exemplo, para eles acederem. E na graduação, eu tenho os projetos que são assim: ei, vamos fazer o seguinte, projeto de produção virtual. Vocês vão escolher a rede social que vocês quiserem, e vocês vão construir o que vocês quiserem na rede social, em cima da nossa ementa, né? Que também não é assim, né, minha gente? Tem que ser em cima da ementa. E aí, eu vou dizer a vocês, viu? O povo sofre. Viu, Thiago? O povo sofre. Não sei, Brás, mas aqui tem resistência. Por quê? Porque sai do lugar de dar o clique, de dar o like, de passar para a próxima, né? Aí eu digo, gente, vocês querem fazer meme? Não tá engraçado. Vamos lá de novo, vamos fazer outro meme. Vocês querem fazer podcast? Beleza, mas vamos usar o quê? Vamos usar o Audacity? Vamos usar o Anchor? Vamos usar o quê? Então, essas coisas que também, para acalmar vocês, eu não aprendi sozinha, não. Eu trabalhei com meus alunos. A gente aprende todo mundo na sala de aula. E produzimos juntos ali, entendeu? Hoje o povo tira onda dizendo que eu sou a mestre do Canva, que eu sou pós-doutorado em Canva. Minha gente, eu aprendi Canva com o meu querido aluno, sabe? Aprendi com ele, porque ele chegou com um Tumblr, que também eu não frequentava Tumblr, porque era negócio de adolescente, né? Não sei se alguém aqui conhece. E aí, esse negócio esse Tumblr me revolucionou, porque o menino fez uma postagem. Vocês podem, quem gosta de Tumblr, pode ir lá. O Maquiavélico, que eu dava aula de moderna. O menino arrasava nos cards dele. Eu digo, como é isso? Ele disse, aqui, Vanessa. Aí eu fui lá no Canva. Então, gente, a revolução está na mão de vocês. Nós somos apenas mediação. Sabemos um pouquinho de alguma coisa, mas inclusive eu vou convidar vocês, se vocês quiserem me ouvir enchendo mais o saco, amanhã, 2h30 da tarde, a gente vai estar no Congresso Nacional da UERN, e eu vou falar um pouco sobre esses negócios. Sobre Paulo Freire, a Revolução e o ensino de História. Vocês são o futuro e a revolução. Então, eu aqui sou um pontinho no universo. Mas imagine vocês com esse potencial todinho, revolucionando o cyberespaço, produzindo conhecimento histórico, né? Então, minha gente, Marcela é muito rápida. Valha-me Deus, pois tá aí, ó. Ela já no postou. chat, convite para o evento de amanhã. Aqui é parceria fechada, Thiago. Não tem nem tempo da gente. Então, pronto, eu já falei muito. Eu já falei muito, mas é só uma palavra de incentivo para essas. Vou botar aqui 40, vamos dizer que aqui só nós três já somos a metade, mais o Braz, o Flávio ali, o coordenador, pronto. 40 pessoas que estão aqui. Se animem, porque se não forem vocês são assim, vocês entraram no curso num momento muito tenso. Então, eu aplaudo vocês, porque vocês não desistiram dos sonhos e das utopias. E aí, lembrar que é no cyberespaço também que vocês vão ocupar e fazer esse movimento para fazer a diferença. E aí os negacionistas vão ficando cada vez mais em minoria e a história vai ganhando o público e a publicidade que ela realmente merece. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço, Vanessa. E agora, vendo aqui, eu me esqueci, tem um problema de memória, né? Eu vendo aqui os rostinhos, eu vi a Amanda Rodrigues, né? Eu me lembrei que a gente tem um Instagram também de História Moderna, que é a disciplina que eu trabalho aqui na UFT, né? O Instagram começou há um tempo atrás, né? Acho que tem uns 3 meses. Na verdade, começou com essa pandemia, como uma forma de interação com os alunos, daí eu parei, porque eu tenho mais dificuldade de mexer com esses negócios. E agora estou aprendendo a mexer com Canvas, estou ficando especialista em Canvas. Logo chego no doutorado, igual a professora Vanessa. Né? Amanda, você quer falar um pouco da sua experiência com o Instagram, Amanda? Olá, boa noite. Olha, eu escutei a palavra desafio e me identifiquei, porque realmente é. Eu acho que a gente escolheu o Instagram, né, como rede, e aí cada público tem uma forma, né, de
receber o conteúdo e a gente está se adaptando. Acho que a gente está saindo agora do momento de expor menos e dialogar mais com a história. Eu acho que os textos, a partir de agora, vão ficar mais interessantes lá na página, mas realmente é um desafio entender o que o público daquela rede gosta de ler e como ele gosta de ler. O Canva tem me auxiliado também, escutei a Vanessa falando. E é isso, o desafio, mas está sendo legal. O aprendizado na pesquisa é enorme. Nosso que está produzindo, acredito que para quem está recebendo o conteúdo também. Acho que vai ser um processo legal e a gente quer o crescimento da página, né? Que ela atinja mais pessoas. Aproveitem, né? Quem tem projetos aí que usa as redes, canais do YouTube, perfis no Instagram, aproveitem esse espaço para divulgação também. A gente tem muita vergonha de fazer isso, eu acho que a gente não tem que ter, não. O conteúdo de qualidade precisa ir para frente. A gente tem que aprender a divulgar, né? Como eu tinha apresentado, não é uma dimensão narcísica, é uma dimensão de conhecimento. Qual é o foco? Produção de conhecimento. Então, a gente tem que aprender realmente a colocar isso para frente, né? Acho que isso faz parte. E eu vou aproveitar também, Tiago, nesse momento, né? Já quero colocar para frente, a referência, né, do livro, do texto, perdão, que foi escrito junto com a professora Vanessa, a formação do futuro presente, a docência em história no espectro da experiência digital no ensino remoto, que foi um texto que saiu esse ano como um capítulo de livro, e a gente colocou, né, está disponível gratuitamente online para quem quiser ler, que a gente fala um pouco das nossas vivências nessa era das telas, né? Então fica aí como referência e comunico também para quem assim desejar, né, que tenho exemplares do livro do ensino de história, historiografia escolar digital para quem quiser. Eu envio, tá? Então eu às vezes até esqueço de fazer propaganda do livro, sei lá, a gente realmente não é muito. Eu faço, às vezes esqueço, às vezes faço, enfim, então hoje eu estou fazendo, tá claro aqui para quem tiver interesse, pode mandar mensagem, né, nas redes sociais que eu faço esse envio pelo correio, tá bom? Não sei se a gente tem mais perguntas ou comentários. Tem uma pergunta aqui no chat da Maria Eduarda Rodrigues, ela pergunta como é produzir conteúdo científico tendo em conta ferramentas de mídias digitais que priorizam certa economia de tempo. Geralmente as pessoas não gostam de passar muitos minutos numa única publicação. Me pergunta nesse sentido, de como é criar conteúdo pensando nessa questão, acho que na questão do tempo, né? Maria Eduarda, né? Primeiro também, muito obrigada pela questão que você traz. Isso é fato, né? Essa economia de tempo, né? E eu falo até por mim, assim, confesso que eu tenho 32 anos nesse momento, eu me sinto uma geração meio de transição. Algumas coisas, né? Eu vi o nascimento da internet, lembro perfeitamente da internet de escada, né? O nascimento não, mas a propagação da internet no Brasil, então peguei muita coisa e hoje eu já me reconheço muito, por exemplo, nessa lógica hipertextual, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de fecha uma coisa, abre a outra quase que simultaneamente, de não ter muita paciência para coisas muito longas, mas, ao mesmo tempo, na própria formação acadêmica, a gente precisa, não abro mão do rigor e, às vezes, de leituras que são densas e que vão, sim, me consumir tempo. Então, eu me sinto, às vezes, meio lá, meio cá, sabe, Eduardo? Assim, meio geração de transição. E eu entendo que esse ponto que você traz da economia do tempo é um desafio também, primeiro, que isso não represente para a gente que está preocupado em produzir conteúdo de qualidade, que isso não represente um conhecimento raso. É possível, eu entendo que é possível ter profundidade, ainda que eu não leve 1 hora falando, eu posso levar 3 minutos falando ou 30 segundos falando e eu conseguir endereçar uma mensagem que seja boa, né, no sentido da qualidade daquele conhecimento, daquela informação que eu estou veiculando ou daquele conhecimento que eu estou construindo. Entendendo que informação e conhecimento não são sinônimos. Então, eu entendo essa lógica, a gente tem várias críticas a isso, acho importante, mas também que a gente aprenda a lidar com isso e use isso a nosso favor. Como eu falei, tem gente que não vai ler um artigo, não vai ler a tese de doutorado, mas vai ouvir um podcast de 40 minutos. Então, se eu quero falar para um público que não seja só aqui meus colegas historiadores, professores de história, eu acho que vai da gente também aprender a fazer isso sem perder
a crítica, o senso crítico, sem perder a profundidade, que é importante, né, que caracteriza a nossa área, o nosso fazer, né, o nosso fazer docente, o nosso fazer historiográfico. Acho que isso é muito importante, a gente realmente não abrir mão. Então, tenho feito ao longo aí, principalmente desse ano de 2021, um esforço muito grande de produção de textos curtos. E, às vezes, produzir um texto curto é muito mais desafiador do que produzir um trabalho mais comprido. Por quê? Porque eu tenho que exercitar a capacidade de síntese. O que eu estou nomeando de textos curtos? Por exemplo, esse ano, um texto para o portal Humanas em Rede, para o portal... esqueci o nome do outro, gente, que gafe, esqueci o nome do portal. O Exporvisões, que saiu recentemente, um texto bem curto, que eu publiquei lá. Então, quando a gente se abre a esse desafio de não é necessariamente falar menos, mas é falar de uma forma mais concisa, é falar de uma maneira que a gente consiga sair daquela erudição e que isso encontre outros ecos e outros públicos. Lembrei o nome do portal, abri aqui rapidamente enquanto falava, que foi o HH Magazine. Então, esse ano foi no Expovisões, H Magazine e Humanas em Rede. Foram textos curtos e que me desafiaram, porque a gente está acostumado a escrever uma tese de doutorado, a escrever um artigo de 20 páginas, sei lá, mas como é que eu escrevo 3 páginas e nessas 3 páginas eu dou o recado que eu quero dar? Entende? Então, acho que a produção de mídias, a produção de podcast, a produção de memes, a produção de vídeos, de animações e também de textos, né? Textos escritos de uma maneira diferenciada nesse sentido mesmo, que a gente não foi, talvez, na tradição, né, disciplinar da história, acostumados a fazer. Eu acho que isso era, quando a minha experiência, né, quando eu escrevi para revistas de história e biblioteca nacional, acho que o grande desafio era esse, né, Marcela? Conseguir escrever para o público que é historiador, mas também não é historiador, né? O grande público que acessava aquela revista, né? E se transformar sua pesquisa com palavras menos acadêmicas, eu diria, né? Menos formais, e ainda se passar o recado. Acho que esse acho que é o desafio. E o desafio da própria sala de aula, né? Muita gente falando aqui muito de mídia, de redes sociais, mas na sala de aula a gente tem que explicar uma série de conteúdos, às vezes, em 40 minutos de aula, né? Porque 10 minutos você faz chamada, você arruma a classe em 10 minutos, né? No 6º ano, então, é quase meia hora, porque até acertar todo mundo lá, e explicar conteúdos e conceitos, né? Que às vezes a gente ficou estudando anos, ficou estudando ou lendo textos para aquela aula, de maneira rápida, né? E de uma maneira acessível. Acho que isso é um desafio da formação dos professores, né? E que muitas vezes passa batido, né? Essa questão que nós temos que aprender a falar para além dos nossos colegas, né? Para além dos muros da universidade, né? E não só nas mídias, mas também naquilo que a gente faz há muitos anos, que é dar aulas, né? Que é ir para o chão da sala de aula, seja esse chão no ensino básico ou no ensino universitário, né? Saber ter o contato, né? E transmitir, às vezes em pouco tempo. A gente tem que resumir em pouco tempo, em uma aula, em 2 aulas, um conceito, um conteúdo, que a gente fica desesperado de como fazer isso, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que era isso, Tiago, assim, que a gente queria conversar, né? A gente está... só rapidamente também, eu tinha separado aqui, esqueci de mostrar, né? O Instagram, citei, mas não mostrei, o Instagram do bate-papo lá, que vocês podem acompanhar, as dicas de leituras, né? A gente coloca também alguns eventos, obviamente eu não dou conta de fazer essa curadoria diária, porque é muito volume, mas a gente foca na divulgação das lives do projeto e das sugestões de leitura. Como eu falei, não todos, mas a maioria desses livros estão disponíveis gratuitamente para download, então a gente sempre vai mudando o link aqui da bio, né, que para quem quiser fazer o download, ou a gente envia também no direct, né, no privado para a pessoa que pede, e tem muita coisa legal lá. Então, assim, sugestão mesmo de bibliografia, de atualização aí na área, para quem está pensando em seguir nessa área de pesquisa, né, às vezes
uma indicação bibliográfica pode ajudar realmente a pensar em novas ideias de pesquisa, de atuação. Então, é um pouco disso, assim, é mostrar para vocês, né, que é possível realmente ocupar as redes com projetos, com ideias potentes, e ideias que, como eu falei, precisam também dessa coletividade para que a gente consiga dar certo, né? Para que a gente possa ocupar a rede e batalhar, né, nessa disputa, né, de memória, a gente consiga construir memórias mais felizes, né? Como diz o Newton, encontros alegres. Então, acho que esse é o objetivo maior do bate-papo sobre ensino de história. E a Vanessa colocou ali, né, o Instagram, eu também estou na Facebook, Instagram, para quem quiser adicionar, vou deixar o link aqui. E aberta, gente, aberta sempre a trocar ideias, e coloquei o site também, que tem as produções de textos, lives, está tudo disponível lá. Canal do YouTube também, que eu sempre peço quando participo dos eventos, as gravações, né? Porque isso é uma forma também de democratizar, de outras pessoas poderem acompanhar essas discussões em outros momentos. Então, tá aí também o canal do YouTube. E é isso, Tiago. Queria muito agradecer, né? Vamos encerrando aí a noite bastante proveitosa, agradecer a presença de todos e todas, e que a gente possa se encontrar presencialmente e remotamente em outras oportunidades, tá? E lembrando, o último convite, que em novembro agora de 2021, a gente vai ter o Perspectivas do Ensino de História. Estou coordenando um GRD junto com a professora Alexa Pádua, especificamente sobre a formação em História nesse período, na era digital, né? Então, formação em História, pensar o ofício do historiador, o ofício do professor, nesses tempos de cultura digital. Então, fica o convite também para quem quiser e puder participar do evento. Eu que agradeço a você, Marcela, agradeço a Vanessa também, que fez o intercâmbio aí, né? Foi um prazer conhecê-las, né? É um prazer tê-las aqui essa noite. Já deixo aqui, como o professor Luciano colocou, o convite para que vocês venham presencialmente a Araguaína, né? Conhecer essa cidade no norte do Tocantins e as suas belezas aqui dos rios da região, né? Inclusive conversar com nossos alunos também, ter uma troca mais presencial, né? Vamos assim dizer. Né? Agradeço a todos os colegas presentes, agradeço aos alunos, né, por estarem aqui conosco essa noite. Esse evento, né, essa conversa é para vocês, né? Então é importante a presença de vocês. Eu agradeço muito todos vocês aqui, né? Como disse a professora Vanessa, 10 às 7h30 da noite até agora, quase 9h15, né? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aos meus colegas também. E a você, Marcelo, muito obrigado. Espero que possamos ter novas parcerias por aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até. Boa noite, pessoal. Encerra a gravação, Thiago.